E quando uno è acostumato a fazer uma coisa, faz com tanta facilidade o mal, e mas ele, é assim mesmo, é um costume que ele tem. Parece que não tem culpa porque é viciado, Não, tem uma culpa maior, porque significa que ele muitas vezes fez a mesma coisa de vontade, sem tirar-se do pecado, sem fazer nenhuma tentativa. É pior, aquele que é mergulhado no vício, é pior do que aquele que, às vezes, às vezes vai cair naquele pecado, mas não tem um vício. É como ser cego, como tirar os olhos da si mesmo, para não ver a verdade. E assim, o pecado mortal é uma opção deliberada, voluntária. A ignorância involuntária, a ignorância de uno que não pode conhecer naquele momento que é pecado, pode diminuir ou até excusar a imputabilidade de uma falta grave. Mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Fazer o bem e não fazer o mal é uma coisa que todo mundo conhece, desde os primeiros anos de uso da razão. Fazer o bem. Saber que ferir e matar uma pessoa, um inocente, é uma coisa muito feia, todo mundo conhece, não tem ninguém que tenha uma ignorância tão grande. A ignorância pode ser nas coisas um pouco mais, falamos assim, difícil de entender, não? A obrigação da restituição das coisas. O meu amigo me emprestou este livro, o Pedro, emprestou a Bíblia, e depois eu me esqueço e levo a Bíblia para casa, não? É claro que às vezes, naquele momento, eu não estava pensando sobre estas coisas. Depois passa tempo, depois de 20 anos, nossa, tenho que voltar a Bíblia ao Pedro, que isso é um pecado, para um padre. Pode... Muitas vezes acontece a gente, não? Coisa assim, pode ser uma ignorância neste sentido, não saber. Mas esta ignorância, apesar que não é uma culpa, mas também tem que ser tirada. A instrução religiosa é muito importante, porque apesar que não tem consciência de fazer um pecado, mas tem uma inclinação depois a fazer o mal, quando uno não sabe que é mal. Por exemplo, tem o menino, a criança, que tem o costume, quando vai à casa dos amiguinhos, pega alguma coisa, um bombom, uma bolacha, uma caneta, etc. E leva para casa, não? É uma criança. Mas tem este costume, pouco a pouco se acostuma. Quando ele tem consciência de não fazer isso, que não pode fazer isso, se torna mais difícil não fazê-lo. Porque é acostumado a fazer assim. Isso é a instrução religiosa também das crianças, dos mais pequeninos. É muito importante para acostumar a fazer o bem. O pecado mortal, assim, os impulsos da sensibilidade, as paixões, pode igualmente reduzir o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores, as perturbações patológicas, as doenças mentais. Torna a pessoa muitas vezes não completamente... Ou quando tem uma paixão violenta, que se manifesta assim de repente, não? É claro que muitas vezes tem uma reação, conforme a paixão, que tira muita da responsabilidade da pessoa humana. Um momento de ira, por exemplo, uma pessoa que se coloca na frente de mim e inicia a zombar de mim, etc. Tem uma ira, eu respondo com uma palavra forte, não? Ou uma reação física também, mas não é meu costume fazê-lo. Não é meu costume. A culpa é muito, muito menor daquele de uno que tem consciência maior. Não? Tá. Allora, a paixão forte, muitas vezes, acaba para tirar a responsabilidade, não? No entanto, nós temos que fazer tudo o que é possível para afastar de nós do perigo do pecado. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. Cioè, malícia, eu faço esta coisa porque é mal.
eu gosto fazê-lo. Sant'Agostinho, no? Riflette no seu livro As Confissões, quando era criança ele foi a roubar uma plantação, come se fala in português, a pera, foi a roubar a pera. Disse, perché eu roubei aquela pera? Eu tinha muitas peras na minha casa, melhores. De fato, aquelas não eram maduras, depois jogávamos ao porco, não? Eu e meus amigos, mas para o prazer de ir ali e roubar. Pecado de malícia. Ou ainda pior, este é um mistério, é verdade. O pecado satânico. Qual é o pecado satânico? Eu faço mal para desgostar a Deus, para um desafio contra Deus. Claro que um pecado assim é um pecado parecido com aquele de Satanás. Claro, se fala de pecado satânico. Poderia ser também uma mentirinha, que é nada mentirinha, ou quase, um pecado venial. Mas se eu faço e falo uma mentirinha porque a mentirinha não é conforme a vontade de Deus, para um desafio contra Deus, se torna pecado mortal. Perché è pecado satanico. Nós vemos hoje este pecado satânico tem aquela cantora Madonna, cantora norte-americana, italo-americana infelizmente. Ele fez uno show em Roma, era una blasfemia continua. Pecado satanico. Aquela outra cantora escandalosa, Lady Gaga, no? Come si chiama, no? Ela é uma pecadora satânica, de verdade. Alguns grupos de rock, AC/DC, era um antigo grupo rock, AC/DC. Sabe o que significa AC/DC? Antichrist, death to Christ. Anticristo, morte a Cristo. AC/DC. Hoje em dia não é simplesmente uma indiferença religiosa, mas é uma contrariedade a Deus e ao cristianismo, em particular ao catolicismo. Quando os gays fazem a procissão ali a São Paulo, não é que vão zombaria dos protestantes, fazem zombaria dos católicos. Uma das manifestações que fizeram, não? Estes gays vestidos de santos, etc., em São Paulo. E justamente, um pastor protestante falou: perché a igreja não fala nada sobre estas coisas? A igreja católica? Nós, quando dizemos alguma coisa contra todo mundo, quando esta gente aqui faz estas coisas, ninguém fala nada. Eram vestidos de Nossa Senhora, dos santos, etc., esta gente. São presença de Satanás. Acho que em alguns pecados de malícia, de fato, tem uma presença, são possuídos para Satanás, mas uma possessão de vontade. Uma possessão de vontade. O pecado por malícia é a opção deliberada do mal, enquanto é mal. É mal. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. Liberdade humana é fazer pecado? Não. Liberdade humana é fazer o bem, sem obstáculos. O pecado é a manifestação da fraqueza da liberdade humana. Deus pode pecar, Deus não pode pecar. Deus é livre, Deus é a mesma liberdade. Não pode pecar porque o pecado é negação do ser, negação da existência. Todos os pecados. Deus é o ser perfeito, ele não pode pecar, porque é supremamente livre. Se nós pecamos, é pela limitação da nossa liberdade, porque para nós é difícil permanecer na liberdade de Deus. Tem tantas atraições no mundo, tantas coisas que atraem os nossos sentidos, tantos falsos deuses que atraem os nossos sentidos. Isso porque nós, infelizmente, temos a possibilidade de pecar, infelizmente. E assim, este pecado, possibilidade da liberdade humana, acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Que não se fala, nunca se fala do inferno. O inferno existe. A palavra de Deus fala-nos do inferno. Quanta gente vai ao inferno? Muito pouca.
Ele é un'altra coisa. Non si sabe quanta gente va para o inferno. Ma con certeza eu tenho a possibilidade de ir para o inferno se non perseverano bem. Eu. Quando os pastorinhos vieram a este inferno, fala assim, que ele vieram as almas que caíam como a neve no inferno. Beh, você não tem experiência da neve, não? Mas você, quando neva, não? Todas a neve que chega muito, não? Come eram como centelhas de fogo que caíam no inferno. Allora perguntaram a Lúcia, não? Irmã Lúcia, mas é maior número ou menor número que vai para o inferno? Lúcia respondeu, eu não sei, eu vi muitos que caíam no inferno. Não sei se era o maior número dos mortos que vão ao inferno. Muitos. Interessante. Mas com certeza tem a possibilidade de danar-se. Não, Deus é bonzinho, no final todo mundo vai para o paraíso. Não tem preocupação nenhuma, não. Deus deixa lá. Não podemos fazer o que quisermos fazer, mas com certeza. Pode derrubar aquele pobrezinho, Não, você não pode derrubar o pobrezinho, a justiça social. Mas se todo mundo vai no paraíso, eu vou no paraíso, ele vai no paraíso, todo mundo contente. Eu vou matar aquele cara que quero ver mais, eu mando para o paraíso. Depois eu também vou para o paraíso. Tão simples. A nora tem ódio para a sogra, mata a sogra, vai para o paraíso, a sogra também a nora. É uma felicidade para todo mundo. O inferno existe, e falava sempre o Chesterton. O que rende a vida digna de ser vivida é esta luta que nós temos que fazer, esta peleja cada dia. É o risco real de ir para o inferno se não fazemos o bem. Mas se não existe inferno, tá bom. Somos bonzinhos, tá bom, mas mais ou menos. Né? No final, esta vida se torna uma coisa tão sem sentido. Por que tenho que fazer o bem? Por que não tenho que não fazer o mal? Não tem significado nenhum. Quando tem a vida que é esta peleja contra o mal para fazer o bem, fazer sempre uma coisa, um exemplo de comida, não? Você torna um bom churrasco, tá bom, um bom churrasco, uma coisa que é forte. Esta é a vida. É esta peleja contra o mal para fazer o bem. Para fazer o bem. O inferno é esta realidade da danação. Ele foi condenado ao inferno. Como será o julgamento de Deus? Que será un'alma danada que vai para o inferno? Não se pode descrever. Deus condena o inferno. Não é que condena o inferno. É a alma mesma que morre no pecado mortal, morre mergulhada nas trevas, ela não consegue suportar a visão da luz de Deus. Ela mesma se joga no inferno. Longe de mim. Come fala Jesus na Capela Sistina em Roma, não? Quando tem Jesus que faz assim, não? Contra os danados, longe de mim. Não se pode claramente pensar o que significa, não se pode imaginar. A nossa imaginação fica sem palavras diante dos mistérios da danação e também da salvação. Dunque se perde a caridade, se é a privação da graça de Deus, a condenação para o inferno. Se este estado, appunto, não é recuperado nesta vida, com arrependimento e perdão de Deus, tem a exclusão do reino de Deus, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Não julgar, se fala, não? Que significa? Claro que uma coisa é grave, não posso dizer que não é grave, mas a pessoa que a faz, a entregou à misericórdia de Deus. É claro, é reso por ela. Depois morre em pecado mortal. Não vou rezar para ele porque morreu em pecado mortal. Mas nós não conhecemos o que foi no último instante da sua vida. Temos que rezar também para os pecadores públicos que morrem.
Também tenho que rezar para Hitler. Também para Hitler você pode